Olá, tudo bem? Ótimo sábado para você que está aqui no meu Instagram, segue por aqui. Algumas pessoas novas chegaram nesses últimos dias, então bem-vindo a todos vocês, né? Bem-vindos aqui. Normalmente eu gravo o vídeo da lição que vem toda semana aqui, mas essa semana foi muito corrida e eu não consegui gravar o vídeo, editar tudo certinho. Então, como é a última lição do trimestre, eu pensei assim, eu não posso deixar passar essa semana sem fazer um breve comentário dessa última lição e do estudo que a gente está terminando do livro de Tiago aqui. E amanhã a gente vai começar a lição falando sobre o sábado, né? Inclusive, feliz sábado, Alami, meu amigo, tudo bem? Muito bom ver você aqui e a todos os outros que entraram e estão entrando. Não esqueçam de pegar o aviãozinho que tá aqui, compartilhar no seu stories ou mandar para alguém que pode ser interessante essa live, tá bom? Já que nós estamos terminando uma e começando outra aqui nos estudos semanais, né, e diários. Bom, se você de repente não pode ver agora, não tem problema, essa live vai ficar disponível aqui no Instagram e eu também vou colocar no YouTube pra galera que costuma assistir por lá, de repente não tem Instagram e etc. Tá certo? Vamos então falar sobre o estudo dessa semana. Basicamente a gente terminou de estudar o livro de Tiago semana passada, capítulo a capítulo, né? Só que essa semana a lição ela vem trazendo um fechamento de um assunto muito importante, de um tema muito importante, que são as obras. E qual a importância dessas obras para nossa fé, tá bom? Antes disso, se você tá por aqui no Instagram ou no YouTube, não esquece de se inscrever lá no canal Confissões de Crente, tá bom? Procura lá no YouTube, Confissões de Crente, o link tá aqui no meu Instagram, se você quer entrar por aqui, depois, se você quiser também pode procurar, e aí assiste os outros vídeos que eu gosto de falar sobre ciência, etc, né? Então, não se esqueça também que esses vídeos e o conteúdo do canal também estão em formato de podcast. Você pode procurar lá no Spotify por canal Confissões de Crente, tá certo? Mas vamos voltar aqui para a lição. O título é Fé que Atua. E bem aqui nessa imagenzinha diz o seguinte: a maçã produz maçãs para provar que é macieira? Aí no outro quadradinho diz, não, ela produz maçãs porque é uma macieira, né? Então, o que a lição ela vem destacando essa semana? Ela vem destacando que, apesar de Tiago exemplificar o cristianismo ou dar dicas do cristianismo de uma forma prática, né? Então a gente vê aqui que durante todos esses 3 meses a gente estudou sobre o sofrimento, a gente estudou sobre as aparências, né? A gente estudou também alguns tipos de pecados específicos, como o pecado da parcialidade, a parte mais perigosa do corpo que é a língua, que apenas conhecer não é suficiente, que a gente precisa transformar esse conhecimento em atitudes, enfim, né, riquezas. Mas será que realmente as obras são tão importantes aqui? Porque a gente pode cair no erro de colocar nossas esperanças, ou enfim, ou tentar colocar tudo que a gente tem nas nossas obras. Então nós vamos tentar ser bons, nós vamos tentar fazer tudo que a gente puder para sermos obedientes, para sermos perfeitos, porque é isso que Deus pede de nós. O problema é que muitas vezes a gente pode cair no erro de acreditar que nós temos que ser perfeitos com as nossas obras e que a nossa salvação pode vir do nosso mérito, dos nossos méritos, do nosso fazer. Agora, o primeiro questionamento que Tiago vem trazendo, né, na verdade,
Na verdade, não é Tiago que vem trazendo, mas a lição vem refletindo sobre isso. E o texto da lição está aqui em João 15, 1-17, que fala justamente a respeito dos frutos, né? Vem fazendo uma pergunta: as obras são mesmo importantes? Ou seja, se a salvação, se nós cremos que a salvação é pela graça, né? Por que a gente precisa das obras? Por que elas são importantes? Bom, realmente, nós somos salvos pela graça, mas a forma de mostrarmos que fomos salvos ou que aceitamos a essa salvação é através das nossas atitudes. Então, aqui mesmo diz, em Gálatas, né, que ninguém é declarado justo de Deus pela obediência à lei. Ou seja, você não vai ser declarado justo pela sua obediência, né? Porque nós somos salvos pela graça, pelo sacrifício de Jesus. Mas a obediência à lei é importante, tá bom? O papel das obras não é salvar. Ninguém pode alcançar a salvação, contribuir com ela ou obter por meio das obras. Mas as obras são a expressão genuína da nossa fé. Elas vão conduzir o cristão a uma vida abundante. E acima de tudo, as nossas obras, elas vão ser importantes para testemunhar para o mundo. E aqui a lição ela já vem falando de algumas características dessas obras, ou seja, qual que é a função dessas obras? E aqui obras, a gente pode pensar a respeito da obediência às leis, a gente pode pensar na atenção e no amor e nas coisas que a gente deve fazer para atender ao nosso próximo, né? Mas a lição ela vem destacando aqui 3 pontos. Primeiro, como eu já comentei, as obras elas são expressão natural da fé genuína. Se nós temos uma fé, essa fé naturalmente vai nos levar a fazer boas obras. É muito importante isso, gente. Essas obras, ou essas ações, ou essa obediência, é lógico que às vezes a gente precisa lutar contra o nosso eu, né? E a gente precisa se esforçar para fazer o que é certo. Mas a gente precisa entender que não é isso que vai ser responsável pela nossa salvação. E tem muita gente que fica se martirizando, que fica se culpando e pensando, poxa, mas eu não faço nada certo, porque toda vez eu caio, porque eu não mereço, porque eu sou indigno. Gente, você vai tentar a vida inteira ficar fazendo coisas boas, você nunca vai chegar aos pés do que Cristo fez por você. Ele é a nossa única salvação. Agora, a nossa comunhão com Ele, a aceitação do sacrifício dele por nós e a fé nele vai fazer com que nós expressemos essas boas obras. É fácil? Não é fácil. Nós vamos ser tentados. A gente vai ser colocado diante de situações em que nós vamos ser provados. Mas isso não significa que a gente não vai conseguir, muito pelo contrário. Se Cristo está conosco, Ele nos dá força para nos mantermos em pé. Então, o primeiro ponto é que as obras são expressão natural da fé genuína. Se você tem fé, naturalmente você vai obedecer, você vai fazer coisas boas. As obras levam a uma vida abundante. Realizar obras de justiça e santidade é ter uma vida abundante. O que é essa vida abundante? É a paz, é a alegria de quando você de quando você acredita, de quando você tem fé em Jesus, que Ele está cuidando de você, que Ele quer o seu melhor, que as coisas que Ele pede de você são para o seu melhor. E essas coisas foram colocadas para te proteger. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito das leis, né? A lei, ela não é uma arbitrariedade. Não é algo que foi imposto a você. Ela é um limite
que vai te dizer o seguinte: olha, aqui você está dentro de um lugar seguro. Se você passar desse limite, pode ser que as coisas deem errado. Na verdade, as coisas vão dar errado. Então, a lei, ela é o seu cercadinho. Você não tem ideia do que pode acontecer quando você está além desse cercadinho. Mas ela foi colocada. E a recomendação é: fique dentro do cercadinho. É melhor para você. É para sua proteção. É para o seu bem. No momento em que você decide ir além, ultrapassar esse cercadinho, coisas ruins vão acontecer com você. Porque não se esqueça de que tudo que acontece conosco é uma consequência das nossas escolhas. Se a gente faz boas escolhas, se a gente obedece às leis, né? Se a gente tem uma vida justa, se a gente faz o nosso melhor, as consequências elas vão vir, as boas vão vir, né? Agora, se a gente faz escolhas que não estão dentro daquilo que Deus pediu para nós, daquilo que Ele pensou, do ideal dele para nós, consequências ruins vão vir. E não é porque Ele faz isso para castigar, mas é porque quando Ele dá essa lei, Ele sabe o que pode acontecer, se a gente obedecer ou não. E lembra que nós temos o livre-arbítrio. Então é muito importante que a gente entenda esse segundo ponto. As obras levam a uma vida abundante. Elas são importantes, tá bom? Para nossa proteção, no caso, a obediência às leis, né? Lembrando também o terceiro ponto, em que as obras são um testemunho para o mundo. Muitas pessoas não vão chegar a Cristo pelas coisas que você diz. Muitas pessoas não vão chegar a Cristo pelo seu estudo bíblico. Muitas pessoas, talvez algumas que você nem tenha conhecimento, vão se entregar a Jesus pelo seu testemunho e pelas coisas que você faz e por aquilo que você é. É por isso que nós, como cristãos, a gente precisa ter uma vida muito, muito, muito coerente. Nós somos a vitrine do mundo. A partir do momento que nós nos declaramos cristãos, as pessoas estão nos observando como uma lupa, e elas vão ficar em cima da gente, esperando a gente falar uma coisinha, fazer uma coisinha, para que elas possam descredibilizar toda uma comunidade. Né? Então, quando as pessoas veem que nós, como cristãos, somos coerentes, isso vai chamar atenção. Isso vai fazer com que elas notem que nós somos um povo diferente, né? E que nós somos abençoados, e que nós temos uma vida plena, que nós fazemos coisas boas, e isso vai atrair essas pessoas para Cristo. Então, pode ser que você tenha um encontro com alguém de 5 minutos, mas pode ser que esse encontro de 5 minutos, através por meio do seu testemunho, seja o suficiente para que aquela pessoa aceite a Cristo e seja salva. Então a gente precisa ter muita noção da importância do nosso testemunho. Nós somos representantes de Cristo. E aí a gente vem aqui na terça, onde tem uma pergunta. Eu estou fazendo o suficiente? Você já se pegou pensando nisso? E às vezes a gente se culpa, né? Muitas vezes eu já me peguei me culpando em determinadas situações, ou pensando assim, poxa, mas eu nunca vou conseguir fazer isso. Por exemplo, eu nunca vou conseguir guardar o sábado do jeito certo. Eu nunca vou conseguir me alimentar de um jeito saudável para cuidar direitinho do meu corpo. Ou, poxa vida, será que eu vou conseguir parar de fazer tal coisa, sabendo que essa coisa é errado, né? E o problema é que, como eu disse anteriormente, a gente fica muito preocupado com o que a gente vai fazer, com o que a gente deixa de fazer, e a gente se esquece que o foco não é naquilo que a gente pode ou não fazer, mas é em Cristo.
Então, quando a gente se concentra em Cristo, a gente não vai ficar preocupado se aquilo que a gente está fazendo é ou não suficiente. Até porque a gente sabe que a gente nunca vai conseguir fazer o suficiente. Mas a gente vai ter ideia de que nós não podemos fazer tudo. E quando estamos em Cristo, aí sim nós estamos completos. E até porque, né, a lição chama atenção para o fato de que suficiente é muito vago. O que é suficiente? Né? Então, às vezes as pessoas elas ficam ansiosas, e eu achei muito interessante uma citação aqui, que a lição diz que Deus não motiva, nem se comunica por meio de ansiedades ou medos. Aqui em 2 Timóteo 1,7 diz que ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Deus não se comunica conosco nos fazendo sentir culpados por aquilo que a gente faz. Ele se comunica conosco pelo amor dele por nós. Porque mesmo nós, pecadores indignos, ele nos aceita como estamos. E ele transforma o nosso coração para que por meio dele nós possamos ser nova criatura. E aí sim, nele, nós alcançamos a salvação, não pelos nossos méritos, não porque nós fazemos o suficiente, mas porque ele já foi, ele já fez, né? Aqui, quase finalizando, a gente tem, então, o mapa mental, que é obras, né? Eu coloquei aqui que as obras são fruto do Espírito e que, por meio das nossas obras, nós damos testemunho e elas revelam a nossa fé, revelam o nosso relacionamento com Cristo e nós podemos ter também um relacionamento, uma vida abundante. Agora, a gente viu em Tiago que o que nós fazemos é importante, que as nossas atitudes são importantes. Ao mesmo tempo que as nossas atitudes são importantes, nós entendemos que não são elas que vão nos dar a salvação, mas Cristo já nos deu a salvação. Agora, quem é que é responsável por transformar o nosso coração e mudar as nossas atitudes? Só Jesus. E, gente, olha só, eu não sei se você reparou, você que estudou a lição aí toda semana, a lição ela sempre trabalha algum tipo de característica e ela sempre fecha falando de Jesus, porque Jesus é o nosso exemplo perfeito. Ele veio para cá e passou por toda e qualquer situação, foi tentado de todas as formas. Ele viveu aqui e ele é o nosso exemplo. É só ele quem pode nos transformar, mudar o nosso coração. Não tem outro jeito. Deus não apenas fornece a habilidade para mudar, mas o desejo de mudar. Abrace a realidade de que Deus não apenas fornece a habilidade para mudar, mas o desejo de mudar. Ele faz tanto o querer quanto o efetuar. Então, ele vai colocar por meio do Espírito Santo essa vontade no seu coração. E ele vai te dar o que você precisa para poder mudar. Deus transforma os corações de uma forma que as pessoas são impotentes para fazer, ou seja, ele faz aquilo que você não pode. E ao fazer isso, faz com que os corações desejosos andem nos caminhos das boas obras. E aqui para finalizar, diz o seguinte: Jesus não é alguém que simplesmente nos dá forças para depois continuarmos sozinhos. Ele não nos criou e nos deixou largados aqui. Ele está conosco em todos os momentos, em todos os passos desse caminho. Ele não é um carregador de baterias, nem um ajudante temporário para que você possa levar pelo caminho e depois descartar. Jesus é mais, olha isso que poderoso, Jesus é mais necessário para a vida física e espiritual do que o próprio oxigênio. Jesus é a nossa maior necessidade.
Andar com Cristo não é uma escalada para uma vida autossuficiente. É a jornada inteira. É a liberdade e a alegria do resto da vida. Olha que coisa mais linda. A relação com Cristo é de dependência e amor eternos. Ele deve estar conosco todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. É a jornada inteira, a liberdade e a alegria do resto da vida. Que coisa mais linda! Cristo deve ser o primeiro e o último. E aqui, uma citação de Ellen White, bem na última parte, diz o seguinte: a vida em Cristo, olha só que lindo, isso está no Caminho a Cristo, na página 60 e 62, ela fala o seguinte: a vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, sabe aquela coisa louca que as pessoas sentem às vezes, de ficar em êxtase, de começar a pular. A vida em Cristo é calma, é tranquilidade, é paz. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza está ligada à sua força, sua ignorância à sua sabedoria. Nós somos tudo nele. Sua fragilidade é o seu eterno poder. Por isso, não olhe para você mesmo, não olhe para aquilo que você pode ou não fazer, para aquilo que você consegue ou não fazer. Não permita que seus pensamentos fiquem centralizados no próprio eu. É Satanás que quer isso. Ele vai chamar atenção para tudo que você não consegue fazer. Ele vai chamar atenção para suas debilidades. Ele vai fazer você se sentir culpado por aquilo que você não é. Não permita que seus pensamentos fiquem centralizados no próprio eu, mas olhe para Cristo. Pense em seu amor, sua beleza e na perfeição do seu caráter. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade. E, finalmente, esse é o tema para sua meditação. E ao amá-lo, imitá-lo, e depender inteira e completamente dele, é que você se transformará à sua semelhança. Gente, ele é o nosso exemplo, é ele que a gente tem que mirar, é nele que a gente precisa ser semelhante. E como é que a gente fica semelhante a alguém? Quando a gente passa muito tempo com essa pessoa, quando a gente tem um relacionamento muito próximo com ele. Você já parou para pensar que quando você vira amigo de alguém, você começa a conviver muito com essa pessoa, você, no final das contas, vai ver que você copia vários trejeitos, várias expressões que essa pessoa usa, várias formas de agir, você tem até alguns costumes parecidos? É isso que a gente tem que ter com Cristo. A gente precisa ficar tão próximo, tão perto dele, que a gente vai ficar parecido com ele, por causa dessa convivência muito próxima. E é isso que a gente deve fazer. Tiago, ele traz exemplos de um cristianismo prático, que deve ser resultado da nossa fé. E a nossa fé em quem? Em Cristo. Que mensagem bonita desse estudo, né? E essa lição aqui eu vou guardar com muito carinho, vou guardar aqui na minha estante, junto com a lição do livro de Deuteronômio do trimestre passado, que para mim foi muito marcante. E também vamos começar a partir de amanhã, tá bom? Essa lição, se você não tem, corre, baixa o aplicativo, compra a lição, ou pede pela CPB para você poder pegar e estudar, tá bom? Muito legal, todo mundo que participou aqui, valeu, Wellington, Teologia 21, todo mundo aqui que entrou, a Hilda, Mardi, Farias, tava sentindo falta, né? Que legal, mas é isso aí, gente. Obrigada por vocês estarem aqui, compartilhe com os amigos, tá certo? E a gente se vê na próxima. Até ótimo sábado a todos.